Fala pessoal, tudo bem com vocês? Quem está falando aqui é o Lucas, um dos fundadores aqui da página. Hoje vamos começar mais um Morador Responde número 2. Eu trouxe um convidado especial, o Ícaro Coimbra. Ele já participou de uma live comigo bem lá no início da página, se não me engano, meados de setembro, outubro, mais ou menos. E ele vai trazer um pouquinho da experiência dele, a gente vai responder algumas perguntas que vocês mesmos fizeram para a gente lá no Instagram e no Instagram dele. E é isso, então eu vou falar um pouquinho para ele se apresentar para vocês, para quem não conhece o Ícaro, falar um pouquinho o que ele faz, o que ele tem feito também de projetos pessoais na área de finanças, aí para vocês conhecerem ele melhor, beleza? Ícaro, um prazer receber você aqui novamente, a gente fica muito feliz de ter você aqui conversando sobre finanças, investimentos com a nossa página aqui, e pode se apresentar para o pessoal, falar um pouquinho sobre você aí, o que você vem fazendo aí também. Boa, legal. Obrigado aí pelo convite, né? Como você falou, a gente já participou aí de uma live juntos aí, a gente se conheceu lá no evento da Suno Research, né? Então, a gente já tem um tempo aí que a gente troca uma ideia e tal, já tem participado aí de algumas agendas juntos aí. Obrigado pelo convite. Então, só me apresentar aí para o pessoal do seu público que não me conhece ainda. Boa, então eu sou o Ícaro, né? Eu tenho uma página no Instagram, eu trabalho aí como planejador financeiro pessoal, sou fundador também aí da Universidade do Investidor, onde eu ensino as pessoas a se relacionar com o dinheiro, a investir melhor o dinheiro e trabalhar aí esse processo de independência financeira. E também ajudo aí as pessoas também nesse processo aí de educação financeira, tentar levar aí a educação financeira para o pessoal. Beleza, Ícaro, bacana. Então vamos começar algumas perguntas aqui que o pessoal mandou para a gente. Então, pergunta número 1, Theo Sasso, né? Theo aqui é um amigo meu de Boituva que também começou na Bolsa. Ele perguntou, Boa. Reserva de emergência, mantém no Tesouro Selic ou tem novas oportunidades? Como que você vê aí a reserva de emergência com a Selic nesse patamar de hoje? Boa. Com a Selic nesse patamar mínimo aí histórico, né, de 2,25 agora, as opções aí de renda fixa mais seguras, mais conservadoras, que é o que a gente indica aí colocar a reserva de emergência, passaram a ser pouco atrativos, né? Praticamente não gera ganho nenhum, a inflação acaba comendo todo esse ganho, né? Mas o que é importante dizer, né? Um pouco do que eu tento levar aí para os meus alunos, para os meus clientes e tal. Com esse patamar de Selic tão baixo assim, não faz nem muito sentido você ficar se preocupando muito com opções de investimento para alocação ou qual é a melhor opção para você alocar sua reserva de emergência. O que acontece? Desde que você garanta, né, que a sua reserva de emergência está num produto que está aderente àqueles 3 pilares que a gente sempre fala, né? Segurança, liquidez e atualizar pela inflação, nem perde muito tempo aí tentando identificar qual que é a melhor opção. Por quê? Porque o foco da reserva de emergência não é rentabilidade, né? É exatamente esses 3 pilares que eu coloquei. E com a Selic nesse nível agora, se você encontrar uma opção, por exemplo, uma melhor que a outra, vai te render 0,10% ao ano a mais, né? Então, nem faz muito sentido perder muito tempo nisso, porque agora, com essa nova realidade que o Brasil está, faz sentido o investidor empregar energia e colocar esforços para estudar opções mais atrativas, né? Para estudar a bolsa, para estudar essas outras coisas. Então, olha só, eu gosto muito do Tesouro Selic como reserva de emergência. A minha reserva de emergência está no Tesouro Selic. Mas tem algumas opções, por exemplo, eu vou citar 2 aqui, que também funcionam bem. O Tesouro Selic é o mais seguro da economia, né? Então, isso naturalmente já te direciona para esse produto. Mas você tem aí a Nuconta também, que está bem interessante para colocar reserva de emergência. Tem um fundo do BTG Pactual também, o Tesouro Selic Simples, que também funciona bem. Tanto a Nuconta quanto o fundo do BTG Pactual, eles rendem até um pouquinho mais do que o Tesouro Selic, porque eles não têm a taxinha lá da B3 que o Tesouro Selic tem. Só que assim, quem está com a reserva de emergência no Tesouro Selic, deixa lá, né? Não vamos ficar resgatando para mandar para a Nuconta e etc., ou para outro lugar. Mantém lá no Tesouro Selic, deixa onde está e vai botar energia aí para aprender outras opções e que de fato vai gerar diferença aí no teu patrimônio, e a reserva de emergência você deixa lá onde está. É isso aí, cara. Eu também concordo. Acho que a reserva de emergência nada mais é que a remuneração do seu caixa ali, né? Então, você não tem como você pedir uma rentabilidade alta, você tem um risco baixo, né?
Então, basicamente, Exatamente, é isso aí. eu também deixo no Tesouro Selic ali, que é o mais... Eu gosto mais de Tesouro do que CDB, outras coisas. É a mesma coisa, tudo, né? Tem uma proteção também ao CDB, mas eu deixo no Tesouro. E Boa. só para entrar nesse ponto de reserva de emergência, a gente viu quando estava no auge do bull market ali ano passado, ali, novembro, dezembro, a gente tinha muito youtuber falando de reserva de emergência e fundos imobiliários, né, Ícaro? O que você acha disso aí? E agora essa crise mostrou que reserva de emergência é renda fixa, né? E de liquidez diária. Exatamente. Isso aí, principalmente para quem está começando aí, né? Quem está aprendendo, reserva de emergência é o que eu falei, né? Tem que ser o mais seguro possível, né? Ter liquidez, atualizar pela inflação. E assim, quando a gente fala, por exemplo, nesse caso que você citou de fundos imobiliários, né? Opção de renda variável, né? Então, não se coloca reserva de emergência em renda variável. Ali teve... E foi interessante que essa crise, ela foi um pouco diferente das outras, né? Então, teve a questão do isolamento social e essas coisas aí, a bolsa caiu muito, né? E coincidiu com muita gente tendo interrupção parcial ou inclusive total de renda. E que teve que necessariamente lançar a mão de utilização da reserva de emergência, no momento em que todas as opções de renda variável tinham caído muito. Então, aquela pessoa que tinha ou parte ou alguma coisa de reserva de emergência ou reserva de oportunidade em alguma opção que não fosse essas opções que a gente mencionou aqui, precisou acessar um produto de investimento justamente na baixa e se precisasse resgatar esse recurso, ia realizar perda. Nós tivemos casos, inclusive, de fundos de renda fixa, que eram ali de créditos privados, né, que por causa ali da marcação a mercado, que teoricamente eram fundos conservadores, por causa da marcação a mercado ali, o risco de inadimplência, essas coisas do crédito privado, tiveram quedas bem acentuadas e um produto conservador e que a pessoa tinha ali tudo para ter um recurso seguro, acabou incorrendo perda. Então, assim, gente, não vamos... reserva de emergência é no lugar mais seguro possível, como o Lucas colocou. Não pense em rentabilidade, é a remuneração do teu caixa. Se atualizar pela inflação, já fique bem contente, tá? Muito bom, Ícaro. Vamos para a próxima pergunta, então, sobre fundos imobiliários. Quais expectativas para o setor imobiliário aí para 2020? Acho Boa. que... Vai lá. Não, acho que esse ano meio que já meio que a expectativa para o ano que vem, eu acho, né? Porque esse ano... Mas pode comentar aí, qual a expectativa do setor imobiliário aí em 2020 e 2021, aí, pra você ver. Boa. O que você colocou era mais ou menos isso que eu ia começar falando, né? Eu acho que a expectativa do setor imobiliário nem é para 2020, né? É daqui para frente, né? O 2020 está perdido, né? Para todos os setores ele está perdido, né? E a não ser algum setor muito específico que vai se beneficiar aí com essa crise, eu acredito que todos os setores vão performar bem mal esse ano. Mas olha só, essa pergunta ela é bem interessante, né? Porque olha que situação engraçada que a gente está. Nós estamos saindo de uma crise em um cenário de Brasil muito diferente de todas as outras crises que a gente saiu, que é uma taxa de juros num nível muito baixo, né? O que acontece? Se você pega o histórico do brasileiro como investidor, ele sempre foi muito aderente ao investimento em imóveis. E aí não é nem em fundos imobiliários como a gente está aprendendo agora a investir, né? Aquele imóvel físico, né? Porque o brasileiro ele sempre vê o imóvel como aquele porto seguro, né? Porque ele quer aquela coisa tangível, ele olhar e falar, olha, esse imóvel é meu. Inclusive para investimento, né? Em que ele compra o imóvel, muitas vezes até financiado, né? Para investir, para alugar, para oferir renda disso daí. E vai ficar, com o nível de taxa de juros tão baixo, vai ficar bastante atrativo para a compra de imóvel, para quem quer a questão da casa própria, né? Quem quer comprar, muitas vezes, o imóvel de uma forma financiada, mas como também o imóvel ele vai voltar à pauta como opção de investimento, né? Se é a opção mais eficiente aqui, não é o caso, né? Mas eu acho que ele vai voltar. E eu acho que o setor imobiliário, ele pode, com esse nível de taxa de juros, ele pode entrar em um boom
Eu acho que para os próximos 5 anos aí, bem interessante. Eu fiz um post no meu Instagram hoje, eu rolo o meu feed, tudo bem que tem algoritmo, né? Parece que o celular escuta o que a gente está falando, né? Mas eu rolo meu feed, a cada 5 posts mais ou menos, um é propaganda de lançamento imobiliário, de imóveis, né? Do setor imobiliário, de propaganda, e a maioria deles acaba trazendo bem forte essa questão da redução da taxa de juros, né? Então eu acho que eu vejo boas perspectivas para o setor imobiliário. Dentre as minhas posições setoriais aí, é a minha segunda maior posição de ações, né? Falando aqui do setor de ações, né? Eu tenho aí 20% da minha carteira em fundos imobiliários, então eu gosto bastante do setor e pensando aí em crescimento, em expansão, eu acho que o setor imobiliário vai se beneficiar muito com a retomada aí da economia. Muito bom, cara. E você tem alguma ação, sem ser fundo imobiliário, você tem alguma ação do setor de imobiliário também? A minha, falando em setor, né, que eu mencionei que minha segunda maior posição hoje é no setor de construção e eu invisto na Trisul, que é uma empresa menor, né, ela não é das grandes empresas, mas ela fez um trabalho muito bom aí, principalmente quando saiu, é engraçado, né, porque o Brasil, ele sai de uma crise e entra em outra, ele não consegue nunca sair, né. Então, quando a gente saiu daquela crise de 2016, 17, 18, que começou de novo o setor imobiliário voltar, a Trisul, ela se beneficiou muito. Por quê? Porque para quem não lembra, houve uma quebradeira geral no setor, né? Então, tinha muitas empresas de construção, incorporadoras muito endividadas. Então, com a crise econômica, as empresas quebraram, muitas delas quebraram, e a Trisul, ela fez uma coisa interessante, porque ela não lançou, ela comprou muitos imóveis, né? Então, ela acabou comprando muitos terrenos, ela tinha que a gente chama de land bank, né? Muitos terrenos já comprados e uma posição de caixa muito forte. Então, ela começou a lançar, ela não tinha dívida, ela parou de se endividar. E o que acontece? Ela conseguiu mais uma crise, ela conseguiu sobreviver bem nessa crise e ela tem aí um land bank ainda muito alto para começar a lançar. E ela é uma empresa que consegue vender muito, né? Então ela lança e vende, ela não fica com estoque parado. Outra empresa que eu gosto bastante, que vale a pena o pessoal estudar aí, é a Exetec. Exetec eu acho ela meio cara do ponto de vista de investimento, mas é uma ótima empresa também, vale o estudo, vale acompanhar. Se o mercado der condições aí, eu acho que vale o investimento sim. E a Exetec é interessante que ela não trabalha com dívida, né? Então ela sempre é caixa líquido, ela sobrevive em crise. Empresa que não quebra é a melhor coisa que você tem para você investir para longo prazo, né? Eu acho que também o setor de construção, né, o setor imobiliário, você tem que tomar atenção com o endividamento, né? Porque eles têm um prazo médio de recebimento de vendas que o cara financiou a casa há 30 anos ali, então ele não recebe o dinheiro à vista, né? Então as empresas têm que trabalhar bem esse caixa e não se endividar, né? Mas eu acho que essa taxa de juros vai beneficiar também para as empresas pegarem dívida, né? Então, ou renegociarem suas próprias dívidas ali, né? Acho que é um setor que ano que vem vai ser um dos mais pulsantes aí na economia, porque eles têm. Geralmente, quando o setor de construção está bem, isso acaba gerando renda, né? Geralmente é um setor que é bem ligado diretamente ali com o aumento de renda da população. Acho que também vai ser um setor que vai se beneficiar no que vem. Vamos para a próxima pergunta aí, Ícaro. Bora! Vamos lá. Agora o Felipe Aloysio ele participa direto aqui do quadro aqui. É da minha sala da faculdade, Felipe Aloysio. Ele perguntou como que é a metodologia do Value Investing é boa? Aí é o do... Essa pergunta é boa, né? Existe bastante conflito aí de filosofias de investimento, né? Principalmente quando a gente fala em ações, mas o Value Investing ele serve para tudo, né? Ele serve para fundos imobiliários, ele serve para ações, ele serve para tudo. Para qualquer tipo de investimento que você fizer, inclusive se você quiser comprar um imóvel, você vai aderir à filosofia do Value Investing, né? Só para o pessoal se localizar, né? A filosofia do Value Investing, ela é a filosofia aderida e bem divulgada aí pelos maiores investidores que a gente viu aí na história, né? Então você pega aí Warren Buffett, você pega Peter Lynch, você pega Charlie Munger, os caras que são os value investors, que a gente chama, né? Que são os caras que fizeram fortuna através da bolsa, né? E assim, a filosofia do value investing, ela é muito simples, né?
Ela é basicamente você comprar coisa boa e barata. Você comprar abaixo, cujo valor daquela empresa esteja abaixo do que o valor de mercado, com uma devida margem de segurança. E assim, perguntar se o Value Investing ele é bom ou não, e aí eu vou trazer alguns pontos aqui do porquê que eu acho que ele é bom, né? Porque eu acho que o Value Investing, ele te coloca em condições de concorrer, você, pequeno investidor, de fazer frente e concorrer com os grandes players do mercado, né? Porque naturalmente você tem uma simetria de informação muito grande, você não consegue acompanhar tudo. Você pega aí as grandes casas de análise, os grandes bancos de investimento, eles têm equipes gigantes, né? Acompanhando o mercado, você está dormindo, os caras têm equipe acompanhando o mercado asiático, você tem vários mercados, né? Eles conseguem ter especialistas em vários mercados. Então, fica difícil para você concorrer com esse pessoal. E outra coisa também, né? Hoje, mais do que nunca, grande parte das operações aí do mercado financeiro são feitas por robôs, né? Que são setados ali, que não tem a parte emocional. Então, você fica muito em desvantagem, você pequeno investidor. E a única forma que você tem de competir e de ser lucrativo no longo prazo, concorrendo com esses caras, é aderindo ao Value Investing. Na minha opinião, é isso. É você procurar dentro de um grupo de ativos, aqueles ativos que estão sendo negociados hoje, cujo valor de mercado esteja abaixo do seu real valor. Muito bom, então não tem nem mais o que eu comentar. Eu ia comentar dos traders, mesmo que você comentou dos robôs, né? Não adianta ser uma pessoa física ali comum, vai usar umas técnicas de... Então, o cara usa robô lá, programação avançada para saber a hora certa de comprar, então é difícil manter constante ganhos aí no day trade, apenas com técnicas básicas, né? E já tem estudos aí que comprovam, né, que a grande parte das pessoas que tentam aderir aí ao trading, a essas operações mais especulativas, não consegue no longo prazo, né? Não consegue ser lucrativo no longo prazo, porque sempre o mercado evolui. Quando você está começando a pegar o esquema da coisa, o mercado já evoluiu e você já está para trás, entendeu? Então, o Value Investing é a melhor filosofia, na minha opinião, para você ser lucrativo aí na bolsa. Muito bom, Ícaro. Vamos para a próxima pergunta. É do Felipe. Ele perguntou algo mais na parte de estatística, né? Como calcular o beta de uma ação aí? Como que a gente calcula o beta de uma ação? Eu fiz um vídeo recentemente lá no Instagram, também postei lá. Quem quiser assistir, só dá um pulo lá. Boa. O Lucas tem feito aí um conteúdo bem interessante aí, voltado aí para estatística de investimento. Estatística voltada aí para o investimento, né? É bem interessante isso, dá para tirar bastante coisa interessante dessa área, né? Então, para quem não sabe, né, o que é o beta de uma ação? É uma medida estatística, né, que tenta aí medir a sensibilidade de um determinado ativo em relação ao mercado, né? Como que é o comportamento desse ativo em relação ao mercado. Então, você tem um ativo aqui, sei lá, por exemplo, as ações do Itaú, por exemplo, se o Ibovespa, que é o índice de mercado, para traduzir o mercado brasileiro, a gente pode traduzi-lo no índice Ibovespa, né? Se o Ibovespa sobe, qual que é o comportamento do Itaú? O Itaú sobe também, mas sobe mais ou sobe menos? Quando cai mais ou cai menos? Ou ele sobe de forma conjunta aí com o Ibovespa, né? E aí, vou tentar resumir aqui, né? Mas, obviamente, que o cálculo ele é um pouquinho mais chatinho, né? Mas, basicamente, o que você vai fazer, né? Você vai pegar uma base histórica, né? Do retorno diário desse determinado ativo que você quer analisar, com o retorno diário do Ibovespa, né? E aí você vai calcular duas medidas estatísticas diferentes. Você pode usar o Excel também, né? O Excel faz isso de uma forma muito simples. Você calcula a covariância e a covariância, né? Entre dos dois ativos, né? Do mercado e do ativo em si, e calcula a variância do Ibovespa também, divide um pelo outro, você vai chegar num número, né? Aí, qual que é traduzindo o que vai dar esse número, né? Se esse número der 1 igual a 1, você vai chegar à conclusão que esse ativo ele se movimenta de uma forma igual ao Ibovespa. Maior do que 1, ele sobe mais e cai mais do que o Ibovespa, menor do que 1, ele vai um pouquinho menos, né? Ele vai se movimentar um pouco menos do que o Ibovespa, né? O que é importante dizer também? Tem vários sites que já trazem essa medida, né? Se você pega o Yahoo Finance, ele traz. Se você pega o Investing, ele já traz.
E só que ela é uma medida que muda ao longo do tempo, né? Porque como ele traz dados históricos e a história ela evolui, se você sempre trabalhar, por exemplo, o retorno dos últimos 5 anos, os 5 anos hoje, os 5 anos daqui a um ano é diferente, né? Então, isso muda. E por que é interessante ter o beta, né? Só para finalizar aqui a pergunta, o beta ele é utilizado nos modelos para cálculo do custo de capital próprio, né? Para calcular, principalmente quando a gente vai fazer ali o valuation por fluxo de caixa descontado, para você saber o custo de capital próprio daquela empresa, que é o retorno que o sócio exige para aquele investimento, você utiliza o beta para trazer aí para uma realidade mais do ativo que você está analisando a partir de um retorno específico de mercado, né? Então, assim, é bem interessante, né? Uma medida que os analistas utilizam. Mas, assim, o pequeno investidor nem precisa ficar muito se preocupando com isso, né? Tem gente que mede beta de carteira, essas coisas, mas, assim, para quem está começando, é interessante saber que o beta existe, mas eu nem me preocuparia muito em ficar muito tentando entender essas coisas, não, porque eu acho que o simples funciona. Beleza aí, foi muito bom. Ó, tem mais uma pergunta. Mas me conta aí, você fica calculando o beta da tua carteira? Como é que é esse negócio aí? Não, eu geralmente eu calculo o beta de cada ativo e vejo a média lá da minha carteira como que tá, né? Mas eu também não... Só faço alguns posts, né? Para fazer o CAPM eu uso o beta aí, né? Eu tenho que usar para saber o risco. Você calcula ou você pega essas medidas aí que já existem, esses sites aí? Às vezes eu pego no site mesmo, porque já tem pronto lá o beta de 1 ano lá, então geralmente eu pego no site, eu calculo mais assim só para demonstrar, fazer vídeo assim, mas eu... Para ter a curiosidade, né? E que é interessante, né? Se você, geralmente o do site não vai variar muito. Se você muda alguma coisinha ali no beta, eu já fiz alguns testes de sensibilidade ali, não muda muito o resultado final da coisa, então assim, é legal, é uma medida legal, mas eu nem ficaria muito preocupado se eu não souber calcular beta, eu não consigo ser investidor? Não, esquece, não precisa nada disso. Já tem pronto já no site, se quiser, é só entrar, dar um utilizar. Google. Agora é uma voltado mais para meio que tentativa de dolarizar a carteira, né? O André Moreira, ele perguntou aqui, como que funciona o investimento em IVVB11? Você que é um cara especialista em investimentos internacionais, Ícaro, como que você vê o IVVB11 como alternativa? Boa. Para quem não sabe aí, né, o IVVB11 é um ETF que é negociado aqui no Brasil. Você consegue comprar e se expor à Bolsa Americana, né, ele replica o S&P 500, aqui através do Brasil, né, então você consegue se expor aí à Bolsa Americana sem precisar ficar mandando dinheiro lá para fora, sem ter conta nos Estados Unidos, né. O que é interessante dizer? Eu gosto da ideia de dolarizar a carteira, de se proteger tanto com a questão da variação cambial, quanto se expor ao mercado americano, porque o mercado americano é muito mais desenvolvido que o mercado brasileiro, né? Hoje, você pega covardia você comparar os dois mercados, né? Principalmente em números de investidores, liquidez, número de empresas também, etc. Né? Só que o que acontece? Eu gosto da ideia, mas eu não gosto do IVVB11 como a melhor alternativa, tá? Por quê? Porque o ETF no Brasil, ele tem uma desvantagem tributária, tá? Então, você acaba, necessariamente, você precisa realizar o seu lucro, tá? Você precisa vender o seu ETF para você oferir o teu lucro. Os ETFs no Brasil não pagam os dividendos, né? Eu gosto de uma filosofia de investimento mais voltada para renda. Então, para você oferir renda através de ETF, você necessariamente vai precisar vender o seu ativo, né? E isso você vai pagar aí 20% de imposto de renda, 15% de imposto de renda, no caso dos ETFs, e acaba, até me confundi aqui com a alíquota, 15% de imposto de renda, e acaba sendo uma desvantagem tributária, né? Olha só, hoje em dia é tão fácil você abrir uma conta no exterior, você mandar o dinheiro para o exterior e você investir diretamente lá na Bolsa Americana. Você pode investir em ETFs diretamente na Bolsa Americana, né? Existe aí a Avenue, por exemplo, que é uma das corretoras que totalmente em português ali, para quem tem dificuldade com o idioma, é muito fácil. Você com uma TED você já consegue mandar dinheiro lá para fora sem precisar fechar câmbio nem nada. E aí você consegue aí se expor ao mercado americano lá em dólar, de fato, recebe dividendos na conta.
e se você precisar vender o seu ETF, você tem uma isenção aí de R$35 mil, que é igual à isenção dos 20 mil que a gente tem aqui, né? Porque o investimento no exterior é 35 mil, e aí a legislação não faz distinção entre ETF e ações, né? Então, aqui no Brasil, você vai pagar 15%, anyway, não tem dividendos, né? E lá fora, você tem a isenção dos 35 mil e você tem a possibilidade de ter renda passiva em dólar, porque os ETFs nos Estados Unidos pagam dividendos. É isso. Concordo também, Ícaro. Acho que, para início, legal você investir em VVB11, porque tem desde que o dólar subir, ele vai subir também, né? Quando a bolsa vai cair, mas eu acho que é mais bacana você estar exposto às melhores empresas do mundo, né? Você poder investir diretamente em Facebook, em Google. Então, acho que, à medida que você for aumentando seus aportes, né? For aumentando renda, porque também as ações. Uma coisa que eu não entendi, eu não pesquisei muito, Ícaro. Lá dá para comprar fracionado, uma ação você consegue fracionar, comprar 0,104% de uma ação. É isso aí. O mercado americano, ele é fracionado, né? Mas aí vai depender também da corretora. Tem corretora, eu não sabia disso, mas tem corretora que pesquisando um pouco, tem corretora que não aceita fracionado. Então vai depender da corretora, mas o mercado americano, ele é fracionado, né? Então você pode comprar 0,1% da ação. Então, por exemplo, você pega a ação do Google, né? A ação do Google aí tá quase $1.500. É praticamente inviável para o pequeno investidor com o dólar nesse nível, né? Você comprar hoje uma ação do Google que vai ser quase R$6 mil, aí R$7 mil. Mas você pode aí comprar uma fração dessa ação, né? Os dividendos que você recebe são proporcionais, tudo, você tem os mesmos direitos, tudo certinho, né? O mercado fracionado brasileiro, de você poder comprar uma ação, é diferente. Lá nos Estados Unidos, você pode comprar fração de ações. Tá? Bacana. Daí eu tinha curiosidade sobre esse tema aí. Oi, Ícaro, já que você é o cara da área tributária aí, é uma pergunta até que não está no roteiro, que eu não te mandei, mas é que você tocou de tributação. Cara, como você vê aí a tributação no Brasil hoje, ainda falando dessa reforma tributária, como que você acha que vai destravar? É que você é da área já, né? Como que você vê os tributos no Brasil hoje? É uma bagunça mesmo? Dificulta a vida do empreendedor, assim? Cara, né? Porque esse ponto que você colocou é interessante, você vai destravar, né? E aí o pessoal destravar o quê, né? É destravar o apetite do empresário para empreender aqui no Brasil, né? Porque, como você colocou, o sistema tributário brasileiro ele é extremamente complexo. As empresas, existe um custo Brasil só vinculado à área tributária que é muito grande. Então, por exemplo, você pega as grandes empresas, você tem aí empresas com 70, 80 pessoas na área tributária, né? Só para fazer o feijão com arroz ali de apurar o tributo, de controlar, de fazer obrigação acessória, é um custo muito alto para as empresas, né? E outra coisa também, né? Dada essa complexidade, o sistema tributário brasileiro hoje ele é ineficiente, inclusive, para os fiscos. Por quê? Porque, dada essa necessidade, essa carga tributária alta, ou muitas vezes que deixa as empresas até deixando de ser competitivas no mercado por causa dessa questão tributária, faz com que as empresas tentem aí serem criativas, né? As empresas ser criativas, tentar planejar e etc. E muitas vezes você acaba excedendo um pouco do limite nesse apetite para tentar economizar tributos, e acaba excedendo um pouco e você acaba sendo fiscalizado, você acaba sendo autuado pelo fisco, né? E obviamente que logo num primeiro momento você não arrecada, né? Porque você fez um planejamento tributário ali e você tá economizando o tributo, vem o fisco, te fiscaliza, ele te autua, fala, o que você fez está errado, você tinha que ter pago os impostos dessa forma, e aí você vai para uma briga judicial. Essas brigas judiciais tributárias no Brasil duram 10, 15, 20 anos, dependendo de como for. E o fisco fica 10, 15, 20 anos sem arrecadar. Então, o que acontece? Uma reforma tributária que venha seguida de um modelo de simplificação tributária, eu vejo com bons olhos. Se vai criar impostos, se não vai, como é que vai ser isso? Para mim, eu não vejo isso como um ponto crucial. Eu vejo como uma simplificação tributária uma coisa muito positiva.
para as empresas que vão economizar com essa estrutura robusta que elas têm hoje, só para apurar os impostos que elas precisam pagar, com o investidor eventualmente estrangeiro ou alguém que quer montar um negócio, vai ficar com mais apetite para investir no Brasil, porque vai falar, pô, a parte tributária já não é mais um empecilho, e o fisco brasileiro, seja federal, estadual ou municipal, vai conseguir arrecadar de uma melhor forma, mais eficiente, e conseguir fazer o que tem que fazer, né? Que é arrecadar e fazer os programas aí sociais, trazer aí os benefícios para o Brasil. Então eu vejo só benefício com uma reforma tributária, desde que venha acompanhada de uma simplificação do modelo e não só a inclusão de novos impostos, tá? Falando até nisso aí, uma das guerras da CVC que foi multada por 400 milhões, eu acho, por causa disso, né? Estavam acusando que ela era uma agência de turismo que tinha responsabilidade sobre seus clientes, alguma coisa desse tipo, só que ela falava que era apenas um intermédio, né? Então ela não tinha responsabilidade, só ligava o cliente, o hotel lá, e daí ela deixou de pagar uns impostos, alguma coisa desse tipo assim, né? Porque cada segmento, sei lá, cada classe tem uma alíquota diferente, né? Então, às vezes o cara faz... É uma tributação diferente. Cereal é um preço, chocolate é outro. E se é uma barra de cereal com chocolate, o que é daí? Quanto de imposto você vai pagar? É isso aí. É meio complicado, isso aí. Né? Então, mas basicamente é isso. Muito obrigado por explicar aí. É isso aí. E aí, é isso, né? Então, por exemplo, você mencionou aí 400 milhões de reais, né? Beleza, o fisco deixou de arrecadar, vamos supor, 400 milhões de reais. Ou vamos supor que se o modelo fosse mais simplificado, fosse 200 milhões. A empresa teria eventualmente pago 200 milhões, o fisco teria já arrecadado, essa briga vai ser eterna. O que vai acontecer? A empresa vai gastar com advogado, o fisco vai ter que tem um custo ali de estrutura, de fiscais, de promotor, de um monte de coisa aí que o governo precisa manter para poder brigar aí com as empresas a questão tributária. Então, assim, o Brasil só tem a perder com um modelo tributário maluco do jeito que é agora. Então, assim, eu vejo com bons olhos, eu acho a reforma tributária bem interessante, tá? Desde que ela venha acompanhada aí de um modelo de simplificação. Muito bom, Ícaro. Oi, Ícaro, para finalizar apenas com 2 perguntas que seus seguidores mandaram aqui pra gente, você pode comentar bem rapidamente, não precisa até se aprofundar. Uma é sobre a BR-3 e a Log, né? Acho que é Login. Isso. Aí, se quiser falar um pouquinho sobre elas, quem que mandou a pergunta foi o Rodrigo e o Cris. Isso, eles são meus seguidores. Então, vamos lá. A primeira empresa aí que você mencionou é a BR Properties, né? Então, para quem não conhece a empresa, ela basicamente faz a administração de propriedades, né? Então, elas têm prédio, galpão logístico, é como se fosse um FII, né? Um FII gigante, né? Que tem capital aberto na bolsa. Então, o que é interessante dizer, né? Essas empresas de administração de imóveis, como eu mencionei, elas acabam trabalhando aí num modelo bem parecido com o FII, né? Então, quando eu olho para o investimento em imóveis, eu vejo muito a necessidade natural dessa empresa, do investidor que está investindo nisso, oferir renda, né? Eu gosto do foco em renda. Quando você olha para a BR Properties, você olha o dividend yield, é um dividend yield bem baixo, né? Então, não é atrativo desse ponto de vista. Então, basicamente, você vai investir na empresa fazendo a administração de imóveis, né? Sem ter um foco em renda, pensando que esse é um segmento lucrativo. O que acontece? A BR Properties caiu mais ou menos do topo, até agora ela caiu mais ou menos 40%, e o grande lance dela é que ela está sendo negociada a 60% patrimônio, tá? Então, pensando neste indicador, pode ser uma boa opção de investimento, considerando que tem algum upside aí do mercado entender que os imóveis que essa empresa detém valem mais do que estão valendo agora. Mas eu não vejo essa empresa como uma boa alternativa, pensando numa carteira previdenciária ou pensando num investimento mais de longo prazo. Pode ser um trade aí, mas pensando nesse ajuste de preço e valor patrimonial. Eu prefiro, para investir em BR Properties, eu prefiro investir em FII, tá? Embora a gente saiba que o risco de um FII para um risco de uma empresa são riscos diferentes, mas eu prefiro, nesse segmento, eu prefiro investir em FII, tá? Muito bom, Ícaro. Então, essas foram algumas perguntas que a gente respondeu aqui para vocês. Acho que a gente poderia até... Pode falar. Tem a Log, né? Tem a Log, também, que eu comentei.
Boa, a Login, né, é uma empresa de logística, tá? Para quem não conhece aí, é uma empresa que faz multimodal, né? Então ela faz o transporte de mercadoria com cabotagem. Cara, assim, eu não gosto muito dessa empresa. Se você pega o histórico de lucratividade dela, é bem constante, né? E recentemente ela tá numa maré aí de quando perde muito, quando ganha pouco. Então, o acionista não consegue tirar valor disso, né? Uma empresa meio cíclica também. E outra coisa que eu não gosto das empresas desse tipo de segmento é que é uma empresa muito dependente de capital. Então, necessariamente, ela está sempre muito endividada. E, assim, os níveis de endividamento são bem altos, né? Então, por uma empresa cíclica, a gente comentou aqui da construção civil, que é um outro segmento cíclico, as empresas cíclicas, quando muito endividadas, complica, né? Ela caiu em torno de 30% do topo, né, para agora. Eu não gosto desse setor, não gosto dessa alternativa. Então, tentando resumir aqui, eu não gosto de nenhuma das duas empresas que a gente comentou. Se quiser, eventualmente, tentar capturar algum valor aí, talvez BR Property seja mais adequado do que Login. Beleza? Muito bom, Ícaro. Então essas foram as perguntas. Acho que até um dia dá pra gente gravar outro vídeo aí, quem sabe, falar um pouquinho sobre os bancos, né? A gente vê os bancos sendo negociados a múltiplos bem Bem baixos, baixos, né? né? Claro que tem o risco, né? O ROI provavelmente irá diminuir, o lucro não irá crescer da mesma forma, né? Porque vai aumentar a concorrência, ainda mais com esse Open Bank, né, que querem fazer, né? Então todo mundo, todos os players terão acesso aos mesmos dados. Um dia dá pra gente fazer alguma coisa sobre só bancos, né? Só varejo, sei lá, algo desse tipo, ficaria bem bacana. Oi, Vamos Ícaro, fazer. pra finalizar aí, cara, quais livros você indicaria para os ouvintes que estão assistindo Boa, aí? a bola ficou quicando agora, eu não vou deixar de chutar, não, né? Olha só, para eu não esquecer de falar do meu livro, eu vou começar falando dele. Então, olha só, eu tenho um livro publicado, para quem não sabe, aí para quem não me acompanha, Menos é Mais. É um livro mais voltado aí para finanças pessoais, né, para organização financeira. Falo de investimentos também, então é um livro também mais para educação financeira, reeducação. Eu mostro ali os passo a passo para você se organizar, criar orçamento, saber qual que é o seu número mágico da independência financeira e etc. Tá? Quem me acompanha lá no meu Instagram, Icaro_Coimbra, tem lá um link da minha biografia. Você pode comprar a versão física na editora Wiclap, e você pode comprar também o e-book para quem gosta de ler aí no Kindle e etc. no Hotmart, tá? Falei do meu livro, agora vou falar dos outros. Eu tenho 4 livros, né, que eu gosto bastante para indicar para o pessoal, que são os meus livros de cabeceira, vamos dizer assim, né? Então, pensando de filosofia de investimento, eu gosto do jeito Peter Lynch de investir. Então, o Peter Lynch é um cara aí que é um investidor que é a minha referência, né? Tenho o jeito dele de investir como referência. Então, eu gosto bastante desse livro de filosofia de investimento. Do livro, falando aí mais de valuation, a gente mencionou aqui um pouco aqui de valuation, de CAPM e tal. O livro de valuation, de como precificar empresas aí, precificar ativos, do Alexandre Póvoa, que é um livro bem interessante também. Ele traz mais para uma visão do Brasil, né? Ele tem que trazer isso, porque tem os livros do Damodaran, mas é mais mercado internacional. É difícil trazer isso para a realidade brasileira. Alexandre Póvoa, Valuation e Precificação de Ativos. Eu gosto também, falando aí do ponto de vista também de mais de economia e tal, eu gosto de Princípios, do Ray Dalio, né? E qual é o outro livro que eu tinha falado? Esqueci o quarto. Esqueci. Não lembro qual que é o... Tranquilo, Ícaro. E obrigado, Ícaro, pela sua presença. A gente fica muito feliz de receber você aqui. Muito obrigado pelos temas falados também, fora das perguntas sobre tributação, que eu achei bem interessante a sua fala. Eu acho que ouvir um contador, né, um cara que é da área tributária, falar do sistema tributário do Brasil é bem interessante, assim. Muito Boa. obrigado, então, pela presença aqui. Espero que você tenha gostado de participar do Morador Responde 2 e espero que a gente possa fazer mais vídeos aí futuramente sobre alguns temas mais específicos, algo do tipo assim. Boa, estou à disposição. Valeu, foi um prazer. Valeu, Tamo junto. Ícaro. Um abraço, tchau, tchau. Valeu.